Olá, estudantes do sétimo ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 46 da matéria de Ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos dar continuidade, vamos fazer uma certa conclusão nesse nosso assunto sobre calor e temperatura. A partir dessa aula, nas nossas próximas aulas, nós já vamos falar sobre as máquinas térmicas que utilizam desses princípios que nós trabalhamos até agora relacionados com o calor e a temperatura. Na nossa aula de hoje, vamos falar sobre as formas de transmissão de calor. Os objetivos específicos dela são identificar as formas que o calor pode ser transmitido de um corpo para o outro, de um corpo de maior temperatura para outro com menor temperatura, ocorre a transmissão de calor. Ele pode ser feito de algumas formas diferentes. E são essas as formas que nós falaremos na nossa aula de hoje. E nós também vamos diferenciar e exemplificar as formas de transmissão de calor. Antes de começarmos nossa aula de hoje, preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês. Façam anotações das definições, dos conceitos, das curiosidades, das novidades que nós vamos falar durante a nossa aula. Vocês vão utilizar essas anotações futuramente quando forem fazer um exercício, fazer uma avaliação ou simplesmente para relembrar o que nós trabalhamos hoje. Vamos começar? Transmissão de calor. O calor é uma energia térmica em movimento que se propaga espontaneamente de locais de maior temperatura para outros de menor temperatura. A propagação do calor pode se dar de três maneiras: condução térmica, convecção térmica ou irradiação. Então, nós temos essas três maneiras que o calor pode ser transmitido de um corpo para outro. Sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, até que eles estejam em equilíbrio. Essa transmissão, essa propagação de calor vai ocorrer ou por condução, ou por convecção, ou por irradiação. Vamos começar então. Primeiro, condução térmica. A transmissão de calor por condução térmica ocorre em geral entre os sólidos, principalmente nos metais, que possibilitam que o calor seja transmitido de um ponto a outro com facilidade. Se você segura uma barra de ferro, um prego, um alfinete sobre uma vela, você vai sentir que o alfinete vai começar a se aquecer. Ele começa a se aquecer onde está em contato com a vela e esse calor, essa temperatura, o aumento da temperatura vai se propagando por todo o alfinete ou por todo o prego, até atingir a tua mão que você está segurando, certo? Então, vai sendo conduzido de partícula para partícula que estão em contato direto. Na condução térmica, há transferência de energia entre as partículas que formam o material. Ao receberem energia térmica, essas partículas passam a vibrar mais, transmitindo essa energia cinética, energia da vibração, para as partículas próximas a elas. Vamos observar o gifzinho ali embaixo. Vai ser acendido uma chama, a barra de metal começa a aquecer e essa vibração vai passando de uma partícula para outra, até chegar na outra extremidade, onde temos o termômetro que vai elevando a temperatura. Está a 20 graus, com a chama do fogão apagada. Esse é um zoom que foi dado nas partículas. Começou a aquecer, o aquecimento foi se propagando de uma partícula para outra por condução térmica e a temperatura de toda a barra de metal se elevou. Vamos realizar um pequeno experimento com os nossos pés descalços. Vamos pisar em um piso de cerâmica e em um tapete e tentar notar o que nós sentimos. Você vai pisar no piso com um dos pés e num tapete com o outro. Ou pode ser até num assoalho, numa madeira, enfim, numa camiseta. Sentimos que o piso está mais frio que o tapete, certo? Quando a gente anda descalço no piso, geralmente parece que o piso está muito gelado, muito frio.
mas a realidade é que os dois estão com uma mesma temperatura. A diferença é que o piso possui uma condução térmica melhor que o tapete, fazendo com que o nosso pé perca mais rapidamente calor. O objetivo é igualar as temperaturas. O nosso corpo como um todo, ele tem uma temperatura aproximada de 36 graus. Quando nós pisamos no piso, no tapete, no assoalho de madeira, enfim, esses materiais vão estar com a temperatura do ambiente, 17, 18 graus, dependendo do dia. Hoje eu acredito que seja 17, 18 graus. Se nós pisarmos num piso de madeira ou no tapete, a condução térmica desse material vai ser ruim, ele não conduz temperatura com facilidade. Por isso que nós temos as colheres de pau para mexer as panelas de comida, porque a madeira não conduz calor com facilidade. Diferente do piso de cerâmica, piso, azulejo, enfim. Se a gente pisa com os pés descalços nele, ele vai conduzir calor com uma facilidade maior. Ou seja, parece que ele está mais gelado, mas na verdade não está. O mesmo acontece com os trincos da porta. Você segura no trinco da porta com uma mão e na parede de madeira com outra, na porta de madeira com outra. Parece que o trinco está mais gelado que a madeira, o que não é verdade. Os dois estão na mesma temperatura. A diferença é que o trinco conduz temperatura, conduz calor com mais facilidade, não temperatura, conduz calor com mais facilidade. Consequentemente, ele vai se aquecer mais rapidamente do que a madeira. A madeira não vai conduzir calor com facilidade, ela vai demorar para elevar a sua temperatura. Então, o piso e o tapete estão na mesma temperatura ambiente. A diferença é a condução térmica desses materiais. O piso conduz mais calor do que o tapete. Os materiais que conduzem calor rapidamente são denominados condutores térmicos, como é o caso dos metais. Se você for utilizar uma colher de metal para mexer um alimento, logo essa colher vai se aquecer e ela vai começar a queimar a sua mão. A não ser que o cabo dela seja feito de outro material, ela vai acabar machucando. Já materiais como madeira, gelo, plástico, vidro, cortiça são maus condutores de calor e por isso são chamados de isolantes térmicos. Então nós temos os condutores térmicos que conduzem calor rapidamente e nós temos os isolantes térmicos que demoram para conduzir calor. Bons condutores térmicos são utilizados para as panelas de cozinha, por exemplo, que se aquecem rapidamente, elevam a sua temperatura rapidamente e conduzem essa temperatura para o alimento, transferem ela para o alimento. Então, são bons materiais para serem utilizados na cozinha, mas não são bons materiais para usar no fogo diretamente. Uma colher de metal, você vai acabar se queimando, porque ela vai conduzir calor e vai queimar aonde você está segurando. Já uma colher de plástico ou uma colher de madeira, você vai mexer por muito tempo o teu alimento e ela vai demorar a conduzir calor até atingir a sua mão. Legal? Aí nós temos a segunda forma de transmissão, de condução de calor, a de convecção. Nos líquidos e nos gases, o calor pode se propagar por convecção, um processo de transferência de calor no qual há deslocamento de matéria de uma região para outra. Então, a matéria ela se desloca de uma região para outra. Isso é chamado de convecção. Esse processo ocorre em uma chaleira com água sobre a chama de um fogão. Nós temos a chama do fogão, uma chama um pouquinho diferente, mas enfim, ela está aquecendo essa região do centro da chaleira primeiro. A água quente aqui, ela começa a ficar mais quente e menos densa do que o restante. Então, ela costuma subir, se movimentar,
toda essa água que se aqueceu se movimenta para a parte de cima da chaleira, enquanto a água fria, temperatura mais baixa, que estava na parte de cima da chaleira, desce para ser aquecida. Esse movimento do líquido ou do gás, também poderia ser o vapor d'água lá dentro apenas, é chamado de convecção, certo? À medida que a água próxima ao fundo da chaleira é aquecida, ela se expande, tornando-se menos densa do que a água fria, imediatamente acima dela. Essa porção de água mais quente tende a subir em relação à porção de água mais fria, que passa para o fundo da chaleira. Mantido o aquecimento, esse movimento torna-se contínuo, pois a porção de água quente que chega à superfície perde calor. Ou seja, aqueceu-se aqui embaixo, subiu, resfriou um pouquinho. A parte de água que estava lá em cima, mais fria, desceu para se aquecendo e foi até que toda a água dentro da panela ou dentro da chaleira se aqueceu e foi mantido daí o aquecimento. Legal? Temos o movimento contínuo dos líquidos ou dos gases que se aquecem e resfriam, formam as correntes de convecção e as correntes térmicas. Os ventos também surgem por causa das diferenças de temperatura de um lugar para o outro, o que provoca correntes de convecção na atmosfera, essenciais para planadores e diversas aves manterem o seu voo. Então nós temos isso acontecendo diariamente na nossa atmosfera. Tem regiões onde o aquecimento da superfície, da água ou de uma determinada região do solo aumenta. Aquela região que tem uma temperatura quente, elevada, acaba transferindo calor para o ar. O ar próximo a essa superfície com temperatura elevada vai também receber calor. Recebendo calor, o ar vai ficando mais quente e tende a ficar menos denso, tende a subir na coluna de ar que nós temos na atmosfera. Esse ar vai subindo, chega lá em cima, ele resfria e ele desce. Quando atinge o solo novamente que está quente, sobe, resfria e desce, ele mantém esse ciclo, esse movimento. Nós vamos chamar daí das correntes de convecção na atmosfera. E o último, a irradiação. A energia radiante emitida pelo Sol viaja a cerca de 150 milhões de quilômetros e aquece o nosso planeta. Então, o nosso calor, a nossa temperatura do nosso planeta é devido à luz solar. Simplesmente, o Sol, por irradiação, transfere energia térmica, transfere calor para a nossa Terra, para a superfície do planeta, para os nossos corpos que nós absorvemos e transformamos em outras fontes de energia. Esse calor não chega até nós por condução e nem por convecção, porque vácuo entre o Sol e a Terra, não tem matéria para transmitir esse calor. Então não pode ser nem por convecção e nem por condução térmica. Mas esse processo ocorre por a propagação dessa energia através de um processo chamado de irradiação. A irradiação é uma forma de propagação do calor que não depende de um meio material para acontecer, podendo se propagar no vácuo. Então, é o único que se propaga no vácuo, que pode se propagar no vácuo. Todos os corpos emitem radiação infravermelha, um tipo de radiação que é percebida pela maioria dos seres vivos na forma de calor. Quando você chega próximo de um corpo quente, você sente que está quente, mas justamente por conta da irradiação desse corpo. E é principalmente por meio da irradiação que sentimos o calor transferido de uma vela ou de uma lâmpada para o ambiente. Se aproximou tua mão de uma lâmpada, você sente que ali está aumentando a temperatura, que está ficando quente. É graças à irradiação, não é a convecção. A convecção precisa de uma grande massa de ar e é sempre vertical.
geralmente vertical que vai acontecer, e a condução precisa estar em contato, como se tivesse um prego em cima da vela. E a radiação, então, nós temos alguns aparelhos utilizados para captar essa radiação infravermelha. Um termômetro, por exemplo, desses que são muito comuns hoje em dia, não aquele termômetro de uma torre líquida, de mercúrio ou de álcool, que entra em contato e por condução ele vai variar a sua temperatura, a temperatura do líquido. Esse daqui capta a radiação infravermelha, a irradiação emitida pelos corpos para calcular a temperatura daquele corpo. Então, nós podemos calcular a temperatura do nosso corpo graças a essa irradiação emitida pelos corpos, pelo nosso corpo. A intensidade de radiação infravermelha emitida pelos corpos é maior quanto maior for a temperatura do corpo. Se tiver um corpo com muita temperatura, uma temperatura muito elevada, vai emitir muita radiação infravermelha. E a temperatura constatada ali no termômetro vai ser maior. Alguns animais, como algumas espécies de serpentes, têm órgãos sensoriais que detectam a radiação infravermelha, o que lhes permite localizar potenciais presas ou predadores mesmo em locais escuros. Então, algumas serpentes conseguem detectar essa radiação infravermelha no escuro. Elas vão, entre aspas, sentir o calor do corpo de uma presa e assim elas podem atacar a presa quando ela estiver próxima ou sentir esse calor, essa radiação infravermelha de um predador e assim poder se afastar dele sem ser percebido. Legal? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Ficou alguma dúvida? Retoma o vídeo, assista novamente, faz as pausas necessárias para as anotações. Espero que vocês tenham gostado das curiosidades, das definições, dos conceitos e nos vemos na nossa próxima aula.